As regras, padrões e métodos são necessárias para te fazer chegar a um certo ponto. A desconstrução vai te fazer chegar além desse ponto. Cara, a desconstrução... eu acho que é quando você entende o outro lado da criação. É um processo que está junto da criação, que é a semente que antecede a criação. Né? Eu acho que se observar a natureza, né, você vê a terra lá, tem aquele processo sendo desconstruído para fomentar algo que nasce. Então, para mim, é o conjunto isso, a criatividade é o conjunto. E a desconstrução na arte, no design, também tem esse processo. É o que semeia, é o que está junto, é o que está revelando o que está, né, em outras camadas. Eu me expresso na arte, no design gráfico, né, na arte visual, no design, né, de moda, que para mim só muda o suporte. Mostrar às vezes a camada que está no fundo, mostrar o que está atrás da cortina, eu gosto dessa brincadeira. Eu acho que tento visualmente mostrar assim, né, essa dança das camadas, esse conjunto, né, que é formado. E assim, lógico, muda conforme o material, mas eu tento essa busca. Eu assisto desde desenho animado até uns documentários mais cabeça, assim, né? Vamos dizer, mais cult. Eu acho que tudo vai trazer algo, uma referência, vai trazer uma sutileza. Também você tem que observar muito a natureza, o comportamento humano, observar ruídos, né? Eu sou um artista desconstrutor, observo muitos ruídos na rua, né? Aquela situação que não foi intencionalmente colocada, mas se você olhar deslocado, aquele olhar flanê, se você olhar deslocado, você vai perceber uma composição. Então eu sempre tento me perder dentro dessas coisas, né? Às vezes assistir como uma criança, né? Um olhar de uma criança perdida, assim, nesse processo. Aí vai trazendo sutilezas que vão gerar referências para brotar minha criação. Eu acho que o mundo passou por um grande avanço industrial, mecânico e tecnológico e deixou a forma de pensar um pouco engessada das pessoas, né? E eu acho que a desconstrução dá essa provocação, né? Para a gente olhar diferente para situações, para a gente ver, às vezes, camadas, ver processos que estão ocultos. Né? Você, às vezes, quando você mostra uma camada de fundo, se você não descobrir, se você não rasgar, não olhar para ela nunca vai estar aparecendo. Essa atitude ela é presente em tudo. Né? Se você não quebrar o ovo, você não vai ver o ovo lá. Você precisa quebrar aquela casca. Né? É um ato de desconstruir também, é um ato de nascimento. Né? Acho que a desconstrução filosoficamente é um ato de nascimento. É um processo, né, que todos nós vivemos, é um processo natural e também é uma linguagem. Perceber que é diferente da sujeira, desconstrução e sujeira. Desconstrução é você ressignificar, você olhar diferente para aquilo, recriar, deixando sutilezas, deixando sugestões intencionais no trabalho. Eu vou dar um exemplo aqui do jeans, né, que surgiu na França, mas assim, foi bem notado, foi bem utilizado pelos carvoeiros, né, na corrida do ouro dos Estados Unidos. Ele era mal visto como uma peça de trabalhador. Algumas pessoas colocaram em uso e pagaram o preço daquilo no momento, de colocar uma peça que era de carvoeiro, de trabalhador. E observe o que é o jeans hoje. Então ele teve essa ressignificação, ele teve esse processo de desconstrução. E falando em jeans também, ó, assim, uma peça que eu fiz, né, às vezes a gente tem um objeto lá que está parado, que até vai para o lixo, que não tem mais uso. Eu entendi aquilo como um elemento de colagem. Desconstruí com uma tesoura dessa, peguei o tênis e apliquei na jaqueta, fazendo alusão a uma máscara, né? Até eu gosto de questão de máscara tribal, a questão também da gente desconstruir as nossas máscaras como pessoa. Tem uma brincadeira dessa, pessoal.
Mas enfim, eu ressignifiquei um objeto. Era um tecido que talvez ia para o lixo, descartado. Então assim, a gente precisa repensar às vezes, né, nos objetos, nas cores. Cartaz que está presente na rua utiliza uma técnica que é a decolagem, uma técnica francesa, né, de mostrar camadas, né, de fundo, ó. Era um cartaz de rua, aí eu faço essa ressignificação dessas letras. Ela não é mais uma letra que comunica, não é mais uma letra, né, que constrói uma palavra. Elas são pedaços, são elementos, são linhas, e eu faço, né, de uma forma intencional essa quebra para deixar como elemento gráfico, né? Aí você pensa que isso pode depois ir para uma moldura para decorar algo. Você pode pegar sugestões pedaços desses elementos, desconstruir digitalmente e observar um objeto decorativo. Caiu a ficha quando eu vi que isso era, assim, no meio da arte era observado. Tive essa vivência do punk e do skate, fazia essa experimentação, mas quando eu vi tipo, um convite para um quadro ir para fora, que nem um exemplo desse quadro aqui, ó. Eu usei a caveira, que é um elemento bastante usado no skate, mas para mim é um ícone de unidade. Quando você vê um quadro desse indo para fora, começou a cair a ficha que tá rolando como arte, né? Assim, então te observando, sua linguagem tá acontecendo. E notei que a linguagem, ela é uma energia. Ela pode ser aplicada a papel, ela pode ser aplicada ao digital, ela pode ser aplicada ao objeto, ela pode ser aplicada aonde você quiser, quando você tá na energia da linguagem. Eu percebo assim que a desconstrução, o artista tem que desconstruir, né? A gente vê a história do Picasso, ele teve um momento mais figurativo quando ele começou a desconstruir aqueles rostos que no momento ele foi incompreendido, e olha o que temos hoje. Quem é o Picasso hoje, né, com o cubismo? Entre tantos outros mestres que têm a desconstrução, muitas vezes na sua linguagem ou até no seu pensamento, na desconstrução de técnica e no seu caminho artístico. A desconstrução não é só para arte, ela pode ser usada no design, no mercado ou no seu caminho de busca também. Ela é um conceito filosófico, é você ressignificar as coisas, né? Você olhar para as coisas de uma outra forma. Quando eu entendi que a arte ela está na linguagem, ela está nesses processos usado pela técnica, mas ela está na linguagem. E vi que a desconstrução, né, era a minha linguagem. Eu falei, putz, eu vou mostrar para as pessoas como que é esse processo. Não só a desconstrução, mas para ela entender a sua linguagem. Então eu vou mostrar aqui o método que eu cheguei, né, na minha linguagem, como que as experiências, os testes, as coisas que eu faço, a experimentação, para manter constante essa experiência. Ela pode ser usada no caminho de qualquer um, entendeu? A ideia do curso é que a pessoa se desconstrua o pensamento, tá? Então lá vai ter treinos para o seu pensamento, para cognição, para busca de pesquisa e a prática, para perder o medo dessa questão da sugestão da desconstrução. Às vezes o apego do belo, né? O pensamento físico, isso ficou muito bonito, eu não posso pôr uma sutileza aqui de, né, um deslocamento. Às vezes a gente tem esse apego a convenção de belo. Eu acho que a desconstrução dessa quebra, né? Não que vai tornar feio, mas vai tornar provocativo. A desconstrução é para isso, para você se tornar único.